Bom, meninos, competência 4, a gente fala sobre coesão e coerência. Alguns de vocês que fazem processos fora, tá? Fora de Belém, ou fazem processo fora Enem, vocês vão encontrar particularidades aí, divisões aí. O Enem, ele traz coesão e coerência juntos na mesma competência. Outras instituições não, separam. Cesupa, por exemplo, me dá a competência coesão diferente da competência coerência. Então, aqui a gente vai juntar. Eu vou diferenciar para você cada uma delas, mas a gente vai juntar na hora de analisar. Tá? O que avaliamos na competência 4? Avalia-se a presença de elementos coesivos. Para muitos de vocês aí do outro lado, o problema já começou. Por quê? Porque muitos não sabem sequer o que é um elemento coesivo. Então, aqui você está lendo a presença de elementos coesivos e está assim, ó, uma interrogação lá no meio da tua testa. Tá, Roberta? E o que é essa presença? O que é o elemento coesivo? E é disso que a gente vai falar. E como esses recursos, que recursos? Os elementos coesivos são empregados para articular os enunciados em um texto dissertativo argumentativo. Então, o objetivo do nosso encontro de hoje, como objetivo de todas as nossas aulas, que visam a aprendizagem da competência 4, o tempo todo eu vou falar de elemento coesivo, o tempo todo eu vou falar da articulação desse elemento coesivo para a construção dos enunciados e, com isso, para a construção do texto. Você vai perceber o quanto os elementos coesivos têm força, têm poder para construir a ideia e, a partir da construção da ideia, a confecção do texto e a compreensão do interlocutor, do leitor. Tá? Então, grava aí palavra-chave para a gente nesse momento: elemento coesivo e articulação. Essas são as duas palavras que a gente pode agora gravar, porque a gente vai precisar lá na frente. Os elementos coesivos são marcadores linguísticos. Olha só o primeiro slide: elementos coesivos e articular. Lembra disso? Elementos coesivos, marcadores linguísticos. Tu percebes que agora o negócio vai ficar feio. Porque aí você diz, cara, eu já não sabia o que era elemento coesivo, agora eu tenho que saber o que é marcador linguístico. A gente está ainda com aquela palavra dentro da linguística, tá? Então, marcadores linguísticos que contribuem para a organização, a articulação e compreensão das ideias apresentadas. Presta atenção que os elementos coesivos não nascem à toa, nem nascem para o nada. Eles são responsáveis pela organização, a articulação e a compreensão das ideias. Bom, quando a gente fala para alguém. Quando a gente escreve para alguém. Enganado aquele que pensa que a gente fala para a gente, que cada um fala para si ou escreve para si. Não, quando a gente fala, a gente está falando para alguém, quando a gente escreve, a gente está escrevendo para alguém. Então, claro que a nossa preocupação tem que ser com o quê? Com a compreensão da ideia apresentada. Como é que eu me preocupo com a ideia que eu estou apresentando? Com a escolha das minhas palavras. Minha primeira preocupação, a escolha das palavras. Segunda preocupação, a junção dessas palavras. E a terceira preocupação, a pontuação dessas palavras. Então, quando eu estou escrevendo, eu preciso pensar nas palavras que eu estou escolhendo para dar o meu recado lá para o interlocutor. Depois que eu me preocupei em escolher, eu vou me preocupar em juntar. Eu tenho que saber juntar, que aqui, ó, no teu texto, tu lês como articulação. Saber juntar as palavras é saber articulá-las, é saber organizá-las, tá? Então, eu escolho a palavra, eu junto a palavra, articulo a palavra, organizo a palavra. Para que eu faço isso? Para que essa preocupação toda? Para que a minha ideia, que é a minha maior intenção, chegue lá do outro lado. E quem é o outro lado? É o meu interlocutor. Então, lembra que a gente fala e a gente escreve para alguém. Nessa preocupação, a gente escolhe a palavra, articula a palavra, organiza a palavra e, a partir disso,
a gente se preocupa em transmitir a ideia. O objetivo final é a transmissão ideológica, é a transmissão da ideia, fazer com que o outro compreenda o que está sendo dito, tá? Só que para eu fazer com que o outro compreenda o que está sendo dito, para que eu faça com que o outro compreenda as minhas intenções comunicativas, eu tenho um processo. E os elementos coesivos são mecanismos linguísticos, mecanismos que a língua me oferece para que a minha ideia flua e chegue até o outro. Então, escolho palavras, processo essas palavras, organizo, junto, pontuo, e aí sim a minha ideia é elaborada, tá? E a gente vai começar a aprofundar essas palavrinhas aí linguísticas, tá? Então, os elementos coesivos são marcadores linguísticos que contribuem para a organização, a articulação e a compreensão das ideias apresentadas. Podem ser referenciais ou sequenciais. Eu ainda estou conversando com vocês numa linguagem aqui da linguística, que é a linguagem que o Enem traz para a gente. Eu vou ter que levar isso daqui agora para a tua linguagem. Quando eu falo de podem ser referenciais ou sequenciais, referenciais fazem referência a alguém ou alguma coisa. Sequenciais dão sequências. Vocês aprenderam esses elementos coesivos lá no ensino fundamental, lá na sexta série, a partir da sexta série, como conjunções coordenativas e subordinativas. Então, aquelas conjunções coordenativas, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, que todos vocês já ouviram falar, eu não estou dizendo que vocês saibam, tá? Mas vocês já ouviram falar. Todas aquelas conjunções subordinativas, adjetivas, restritivas e explicativas. Adverbiais, nós temos 10 adverbiais. Causais, concessivas, consecutivas, finais, temporais, toda aquela relação. E mais as conjunções integrantes, que são responsáveis por introduzirem as orações subordinadas substantivas. E são 6, você também vai lembrar. Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, apositiva. Certamente vocês já estudaram isso. Pois é. Quando eu falo de marcadores linguísticos sequenciais, eu falo de todo esse mundo de conjunções aí, das conjunções coordenativas e subordinativas. Todas elas estão nesse mundo aqui de sequenciais. Referenciais, eu trago as subordinadas adjetivas, porque eu vou trabalhar com pronome relativo. E nas referenciais, a gente vai trabalhar com todo tipo de pronome. Então, meninos, eu preciso daquela lembrança, mesmo que remota, daquela lembrança lá do ensino fundamental de vocês. Por quê? Porque os elementos coesivos são aquelas conjunções, são aqueles pronomes, mas não são só isso. Aquele pronome possessivo que você estudou, tá? Lembra do possessivo? Posse, posse, minha, meu, teu, tua. Lembra? Seu, sua, vocês usam muito em texto. Lembra do demonstrativo? Isso, isto, você está demonstrando, ó, aquilo, você está demonstrando, só para você não decorar, tá? Só para você associar com a palavra. Então, aquilo, isso, isto, este, aquele, são pronomes que vocês usam muito, muito nos textos de vocês. Só tem que saber como usar. Sabe os pronomes pessoais retos? Eu, tu, ele. Pronome ele é um pronome de retomada muito usado, que vocês trazem para a oralidade, mas vocês não querem levar para a escrita. E acabam confundindo e trazendo supostas belezas em outros pronomes que não têm essa beleza. E você quer usar no seu texto. Então, tudo isso a gente vai falar com você até para a gente construir como tem que ser e eliminar o que não tem que ser. Tá? Então, elementos coesivos, coloca aí na tua cabeça. Pronomes, todo tipo de pronome. Conjunção, todo tipo de conjunção. Tá? Coloca também as nominalizações. Nominalizações, o próprio nome diz, nome, né?
A gente, quando escreve, quando fala, ou a gente repete, ou a gente substitui, ou a gente omite. Então, para não repetir, a gente faz o quê? Substituições. Quando a gente não repete palavras, a gente substitui ou a gente omite. Essas substituições por nominalizações são dadas por sinônimos, hipônimos, hiperônimos, tudo que aqui a gente também vai ver. Isso quando a gente não substitui pelas pronominalizações, que a gente também vai ver para mostrar para vocês quais são os pronomes que não devem ser usados, tá? Então, elementos coesivos, marcadores linguísticos, já coloca na tua cabeça, marcadores, aquela marcação naquele momento para atribuir a ideia que eu quero levar para o meu interlocutor. E, claro, quando eu sei usar, tá? Esses marcadores contribuem para a organização, articulação e a compreensão das ideias. Em compensação, quando eu não sei usar esses pronomes, essas conjunções, essas nominalizações, quando eu não sei usar, quando eu uso de forma inadequada, o que eu faço? Eu desorganizo as ideias. Eu desarticulo as palavras. E eu, como eu não soube usar, eu provoco o quê? A falta de compreensão no meu interlocutor. Então, quantas vezes eu estou lendo o teu texto, corrigindo o teu texto, e simplesmente eu engato. Eu engato no parágrafo, eu engato no período. Por quê? Porque tu colocaste alguma palavrinha ali que trancou o sentido, que fez com que o sentido se perdesse. Jogou embora o sentido. Eu tenho que parar, tentar imaginar, tentar entender de forma bem forçada o que foi que tu quiseste dizer, para eliminar a tua palavra e substituir por uma adequada, a fim de quê? A fim de que o sentido ressurja, tá? Então, gente, uma palavrinha só, ela consegue arrebentar um parágrafo todo para você sentir a gravidade da coisa. Você tem uma ideia tão grave que um sinal de pontuação, só um sinal de pontuação é capaz de arrebentar todo um parágrafo. Por quê? Porque ele vai empatar exatamente essa última parte aqui, que é a compreensão da ideia, tá? Então, só quero introduzir, a gente só está apresentando o assunto ainda para vocês terem uma noção do que a gente vai estudar, tá? Entre esses últimos, que são aqui ó, os elementos sequenciais, destacam-se na tipologia dissertativa argumentativa os operadores argumentativos. Operadores argumentativos são o quê? Roberta, tu falaste elemento coesivo, marcador linguístico, agora operador argumentativo. O teu texto flui, tu sabes disso. Eu já te disse, tu também já deves ter ouvido falar por aí, que cada parágrafo deve ser iniciado por um elemento coesivo, que é um operador argumentativo. Por quê? Porque ele inclina a nossa mente, a mente do leitor, para entender o que tu queres com aquele parágrafo. Quando tu já trazes um conector no início do primeiro argumento, tu já deixas claro que aquele é o primeiro argumento. Quando tu trazes um conector no início do segundo argumento, tu já deixas claro se aquele segundo argumento nasce para matar o primeiro, para contradizer o primeiro, ou se ele nasce para somar-se ao primeiro. E quem diz isso? O conector que tu escolheste. Então, o que é um operador argumentativo? É aquele que faz a ideia fluir. É aquele que marca o andamento da ideia. E é aquele que já diz, de imediato, para o interlocutor, qual é a ideia que vai ser introduzida ali. Se é uma ideia de soma, se é uma ideia de contradição, se tu não estiveres em início de parágrafo argumentativo, se estiveres lá no meio, se estiveres dando sequência a um parágrafo, é exatamente esse operador que vai dizer se tu vais ainda acrescentar, se tu vais concluir, se tu vais trabalhar a ideia de temporalidade, ideia de finalidade. É o operador argumentativo quem diz isso, quem dá esse recado. Tá bom? Operadores argumentativos são elementos coesivos sequenciais que fazem a coesão dos enunciados, exatamente o que eu acabei de falar para você, estruturando os textos e determinando a orientação argumentativa. São as conjunções coordenativas e subordinativas estudadas no ensino fundamental.
Daí a importância para quem teve um excelente ensino fundamental lá atrás, um excelente ensino médio, muito certamente está acompanhando o que eu estou dizendo agora com a maior tranquilidade. Quem não teve essa excelência no ensino fundamental, nem no ensino médio, agora vai precisar trabalhar aí um pouquinho mais essa lembrança, porque os operadores argumentativos são aqueles que lá atrás você estudou como orações coordenadas e subordinadas, conjunções coordenadas e subordinadas. Qual é a minha grande implicância contigo hoje? Não é que tu não lembres das orações coordenadas, não é que tu não lembres das orações subordinadas, mas a minha tristeza é tu não teres estudado lá atrás as construções semânticas e pragmáticas dessas orações. Ou seja, construção de sentido. É você não ter entendido para que você usa um determinado conector. E que ideia esse determinado conector pode passar naquela mensagem. É exatamente isso que a gente vai ver. Eu preciso que tu entendas que quando eu escolho um conector adversativo, quando eu pego um mas, eu não coloco o mas à toa no meu período, nem no meu parágrafo. Quando eu uso um entretanto, contudo, todavia, no entanto, eu não uso à toa. Eu estou trabalhando aquele conector adversativo porque eu tenho a intenção, daí nasce a pragmática, valor pragmático, a intenção comunicativa. Eu tenho a intenção de quê? De contrariar. Eu tenho a intenção de quê? De negar o que eu disse antes. Eu tenho a intenção de quê? De marcar uma importância maior para aquilo que eu vou dizer naquele momento com a adversidade, em detrimento daquilo que eu já falei antes. Então, eu preciso ter uma noção de que quando eu uso um conector adversativo, a minha intenção é negar, a minha intenção é a contradição e também eliminar a importância de tudo que eu disse antes e passando uma importância maior para o que eu vou dizer depois. Eu preciso ter isso em mente, tá? É isso que vai ser a minha cobrança de vocês hoje. Não é falar, é só usar o mais? Não, não é só usar o mais, mas é saber o que ele significa dentro do contexto. Roberta, é só usar a preposição para? Não, não é só usar a preposição para, mas é saber qual é a finalidade dela naquele contexto. Roberta, é só usar um gerúndio? E a gente vai entrar num ponto nevrálgico do teu texto ao falar de gerúndio, tá? É só usar um gerúndio? Não, não é só usar um gerúndio. É você saber usar o gerúndio, e aí eu te dou uma péssima notícia. A maioria de vocês aí do outro lado não sabe usar gerúndio. Por quê? Porque vocês usam com pontuações inadequadas e com isso vocês quebram um sentido e quebrando esse sentido vocês arrebentam a competência 4. Então a gente vai falar disso também, porque tudo é recurso, gente. E se eu sei usar o recurso, tá perfeito, porque eu vou garantir a compreensão do meu interlocutor. Se eu não sei usar o recurso, acabou, porque eu vou quebrar a compreensão do meu interlocutor. Tá bom? Eu vou falar aqui do ponto nevrálgico da coisa. Eu vou falar do calo da maioria de vocês, porque são raros os textos hoje, raros, que eu consigo ler, analisar, avaliar e, de fato, não perceber qualquer desvio. São raros. A maioria esmagadora, eu preciso fazer qualquer modificação nesses operadores argumentativos, nesses recursos coesivos. Então, meninos, prestem atenção, porque um detalhe só, e quando eu falo de detalhe, gente, pode ser uma mera pontuação. Um detalhe, um conector inadequado, ele te faz perder 40 pontos. Diferente lá da norma culta, deixa eu deixar isso bem claro para ti, lá na norma culta, tu tens direito a errar 2 vezes. Direito a 2 desvios. Aqui, tu não tens direito a nenhum desvio. Se tu tiveres um desvio,
Se tu tiveres uma escolha inadequada, se tu tiveres um momento coesivo infeliz, tu perdes 40 pontos. Para tu sentires a gravidade da coisa. Então, gente, Roberta, é muito difícil tirar 1000 no Enem. Não é que seja difícil tirar 1000 no Enem. É que um detalhe vai ferir a excelência. Feriu a excelência, você tira 960. Roberta, 960 é uma nota maravilhosa. Eu concordo, é uma nota perfeita, maravilhosa, mas ela não é a nota máxima. E esses 40 pontos vão te fazer perder, no final das contas, 8 pontos. Tu sabes que isso é um prejuízo muito grande, tá? Então, vamos lá. A avaliação dos recursos coesivos diz respeito à presença, à repetição e à adequação desses elementos. Então, olha só, avaliação de recursos coesivos. Eu corrijo o teu texto, eu preciso avaliar as 5 competências. Quando eu chego lá nos recursos coesivos e vou caçando desvios, eu preciso perceber se eles estão presentes no teu texto, como eles têm que estar. Roberta, lá na minha escola, a minha professora me disse que sempre que eu sair de um período e entrar no outro, eu tenho que colocar um recurso coesivo. Sempre que eu sair de um parágrafo e entrar no outro, eu tenho que colocar um recurso coesivo. Meninos, não é a colocação do recurso coesivo, a colocação do elemento coesivo, que vai ditar a presença e a nota máxima. Não é. Então, tirem da cabeça a ideia de quantidade, por favor. Vocês têm, às vezes, essa relação com quantidade. Não é a quantidade de elementos coesivos que vai te fazer tirar 200, tá? Mas é a relação da escolha desse elemento coesivo com o sentido que tu estás praticando naquele contexto. É isso que vai fazer com que a tua escolha esteja adequada e tu pontues. Então, não é, eu coloquei conector. Não. Eu enchi de conector meu parágrafo. Não. É a relação semântica desse conector. Então, presta atenção. A avaliação de recursos coesivos diz respeito à presença, então a gente avalia se o conector está lá, a repetição e a adequação. Roberta, tu falaste de repetição, eu me lembrei que, olha, quando eu coloco uma palavra e mais adiante eu repito essa palavra, a minha professora já me desconta. É isso? Não. Gente, a repetição, presta atenção, a repetição é recurso. Eu posso repetir. Não há crime em repetir. O problema está quando eu não sei repetir. O problema está quando eu não sei o que fazer com aquele recurso. Repetição está aqui, ó, é um recurso, está à minha disposição. Se eu não sei o que fazer com esse recurso, aí começa o meu problema. Roberta, então não é só sair colocando o conector, porque aí eu marco a presença. Não, não é sair colocando o conector. Porque saí de um período, fui para o outro, eu tenho que colocar um conector. Gente, não é eu tenho que colocar. Não é eu não posso repetir. Tá? A palavra-chave aqui para vocês é adequação. Eu posso até nem repetir. Não é isso que vai garantir os 200 pontos na competência 4. Como eu posso repetir e ter os 200 pontos assegurados? Eu posso até nem colocar conector entre todos os períodos e tirar 200 pontos, como posso colocar conector em todos os períodos e não ganhar 200 pontos. Então, não é a presença do conector que vai me garantir a nota máxima, não é a não repetição do conector que vai me garantir a nota máxima. Então, Roberto, o que é? É eu saber escolher o conector no tempo em que ele está, saber repeti-lo quando necessário e saber, principalmente, adequar aquela presença ou aquela ausência. Se eu não souber adequar, eu não vou conseguir os 200 pontos, tá? Isso aqui é muito parecido, eu costumo comparar com a competência 5. É muito parecido você dizer assim, Roberta, coloquei a proposta, cumpri tudinho, né? Você diz, coloquei a gente.
Disse o que fazer, disse como fazer, falei de finalidade, falei de efeito, falei tudo. Eu não tirei 200. Mesma coisa aqui, você vai dizer, pô, Roberta, eu coloquei todos os coesivos, coloquei os marcadores, entre períodos, entre parágrafos, por que eu não ganho 200? Porque, gente, não é a quantidade, é a qualidade. Não é o conector que está lá, mas é o sentido que você permite por meio dele, que é o que a gente chama de adequação. Então, se você não souber escolher o conector e o momento de usar, você pode ferir a adequação. É isso que eu quero dizer, tá? Olha aqui, eles serão considerados inadequados quando forem utilizados com função diferente daquela que lhes cabe. Quando eu falo de função, gente, presta atenção. Função, eu vou fazer a relação o tempo todo com a semântica e a pragmática. Então, entende. Roberta, quando tu falas de semântica, tu estás falando de quê? Função semântica é função de sentido. Eu escolhi uma palavra, atribuí um sentido a essa palavra, e naquele contexto, aquele sentido aparece. Tá? E o que é função pragmática? São as minhas intenções comunicativas. Eu quero te comunicar algo. Para eu comunicar algo, eu escolho a palavra, ela é provida de sentido, e esse sentido chega até você do jeito que eu quero dizer. Então, eu cumpri a semântica e cumpri a pragmática. Se eu não conseguir cumprir essa semântica ou essa pragmática, eu vou fazer o quê? Eu vou ter a presença do conector, mas ele não será adequado. Então, esses recursos coesivos serão considerados inadequados quando forem utilizados com função diferente daquela que lhes cabe. Função diferente. Olha, o entretanto tem a função de contrariar, eu vou usar com a função de contrariar. Se numa determinada ideia, num determinado texto, a minha intenção é concluir e eu uso um entretanto, eu estou usando o conector, mas ele não está adequado àquele momento. É isso que eu quero dizer a você. Não é o conector pelo conector, mas o que eu faço com o uso dele quando ele chega até o meu interlocutor. Qual é a ideia que eu estou permitindo quando esse conector está lá do outro lado, lá com o meu interlocutor? Será que ele está entendendo o que de fato eu disse, o que de fato eu quis dizer? Será que eu permiti com que ele entendesse aquilo que eu queria dizer? Gente, eu só vou permitir se eu usar o conector adequado. Se eu não usar, eu não vou permitir que o meu interlocutor me entenda.